Bom dia, graça e paz. Quero nessa manhã compartilhar mais uma vez a palavra do Senhor, que está em Mateus capítulo 19, verso 13, que diz assim: Depois trouxeram crianças a Jesus, para que ele impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos repreendiam. Então disse Jesus: Deixem vir a mim as crianças e não impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de impor as mãos, partiu dali. Então você veja que houve uma preocupação dos responsáveis por dessas crianças levarem elas até Jesus para que Jesus os abençoasse. E elas perceberam que a bênção, dessas crianças viriam com a imposição de mãos e oração. Se Jesus colocasse a sua mão sobre aquelas crianças e orasse por elas, elas seriam abençoadas. Jesus ele repreendeu os seus discípulos para que deixasse vir a eles. Ninguém pode ser impedido de chegar até Jesus. Ninguém pode impedir de uma criança, de um adulto, de um adolescente, de um jovem, de se aproximar de Jesus. Esse é o foco principal do Evangelho, que a pessoa reconheça Jesus Cristo, que conheça Jesus Cristo, que conheça o Filho de Deus, Então, ninguém pode impedir que alguém tenha esse desejo. O texto também diz que Jesus aproveita esse momento para ensinar aos seus discípulos como seria o coração daqueles que entrariam no reino do céu. Ele começa a colocar esses ensinamentos e ele fala, é semelhante a essa criança. Aqueles que vão herdar o reino do céu são semelhantes a essas crianças. E tinha duas características importantes aqui nessas crianças. A primeira coisa é que eram crianças que criam. Elas creram no Senhor Jesus. Por isso que elas foram ali apresentadas para Jesus. Seus responsáveis criam e elas também criam. Então, a primeira coisa que uma criança, ela crê. Quando você fala para ela que você vai dar alguma coisa, que você promete, ela começa a acreditar, ela fica na expectativa, ela fica esperando. Quando você fala que vai dar um presente, que você vai levar a algum lugar, que você vai dar um doce, então ela fica crendo, esperando naquela expectativa. É uma característica das crianças e essa é uma característica daqueles que entraram no reino do céu. Eles creem no Senhor Jesus. A segunda característica dessas crianças é que elas crianças simples, humildes, a simplicidade. Então as pessoas simples, humildes, elas estarão no reino do céu. Jesus aproveita esse momento para ensinar aos seus discípulos, aqueles que estavam ali à sua volta, que era como ou semelhante o coração da criança àqueles que entrariam no reino do céu. Então, que nessa manhã possamos, primeiramente, ser mais cautelosos com as nossas crianças, de apresentar as nossas crianças a Deus, de apresentar o Senhor Jesus às nossas crianças, para que elas vivam uma vida abençoadas e que elas continuem sendo crianças que creem, que elas continuem sendo crianças simples e humildes, para que elas possam cada dia mais conhecer esse Jesus. Que se você tem uma criança na família ou dentro da sua casa, que você faça esse ato de impor as mãos e de orar por essa criança, abençoando, liberando palavra de bênção sobre a vida dela, liberando palavra de destino, abençoado na vida dessa criança. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, os seus negócios, o seu empreendimento. Fique na paz, um beijo no coração.